Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem particular sobre uma emoção que todo mundo conhece, a tristeza. Com base num texto de José Garrido, vamos explorar uma visão que define a tristeza não apenas como um sentimento, mas como algo bem diferente. Para começar, vamos ver como essa análise vai ser organizada. A nossa conversa vai seguir 5 passos bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que é a tristeza nesse contexto, depois vamos falar sobre uma batalha pelo foco. Aí vem a solução, o que fazer na prática para reforçar essa solução e, por fim, qual o resultado de tudo isso. É um mapa bem claro, para a gente não se perder na ideia central. Então, vamos lá, nosso primeiro ponto. A natureza da tristeza. A primeira pergunta é: como é que este texto nos convida a entender essa emoção tão comum? E olha, a proposta já de cara foge do óbvio, oferecendo uma mudança de perspectiva bem radical. E aqui está a definição que é a base de tudo. A tristeza é descrita como uma opressão deliberada. Duas palavras aqui são chave: opressão e deliberada. Isto já muda tudo, não é? A ideia aqui é que não é algo que simplesmente acontece, que brota de dentro, mas sim uma força externa com uma intenção bem clara. E é exatamente esse o ponto. A grande diferença proposta aqui é pensar na tristeza não como um estado emocional passivo, que a gente só sente, mas sim como uma estratégia ativa que vem de fora. E qual é o objetivo dessa estratégia? Desviar a atenção. O que nos leva, certinho, para o nosso segundo tópico. Chegamos na segunda parte, uma batalha pelo foco. Pensa bem, se a tristeza é uma estratégia para desviar a atenção, então vivenciar a tristeza se torna, na verdade, um verdadeiro campo de batalha. Uma luta constante sobre para onde o olhar está direcionado. E aqui a gente vê os dois lados dessa batalha de forma bem clara. De um lado, o foco no problema. Sabe, ficar ali remoendo a questão, gastando toda a energia na dificuldade. Do outro lado, o foco em Jesus, direcionando o olhar para o que o texto chama de obra redentora. A tensão toda, o conflito acontece exatamente entre esses dois pontos. O texto é bem explícito sobre a origem dessa distração. A palavra inimigo é usada para personificar a força que ativamente trabalha para causar esse desvio no foco. Isso reforça aquela ideia de uma oposição deliberada, intencional. Ok, então, se o problema é o foco desviado, qual seria a solução? Parece lógico, certo? Redirecionar o foco. É isso que a gente vai ver agora na terceira parte, que apresenta a ação principal: mudar o olhar. Vamos entender exatamente como o texto propõe que isso seja feito. A instrução principal é incrivelmente direta. É um comando, uma ação a ser tomada. Olhe para Jesus. Perceba que não é uma sugestão do tipo tente se sentir melhor, mas sim uma instrução bem clara para agir. Portanto, o ponto central é que a superação dessa opressão não é um processo passivo de espera, é uma escolha ativa, uma decisão consciente de mover o olhar de um ponto para o outro. Mas essa escolha não vem sozinha. E isso nos leva direto para a quarta parte, o poder da ação. Porque, uma vez que a escolha de mudar o foco é feita, o texto continua. Ele descreve ações práticas que, segundo essa lógica, servem para reforçar e fortalecer essa nova direção do olhar. São apresentadas 3 práticas-chave: orar, alegrar-se e posicionar-se na força do Senhor. Podemos pensar nelas como os pilares que sustentam a decisão de mudar o foco. E de novo, a ênfase é na proatividade. A ideia não é se alegrar porque se sente feliz, mas escolher se alegrar como um ato de posicionamento. É uma inversão total da sequência de causa e efeito a que a gente está habituado. E finalmente, na nossa quinta e última parte, chegamos ao resultado da escolha. Depois de definir o problema, a solução e as ações, a pergunta lógica é: e aí? Quais são as consequências? O texto descreve uma completa reversão de poder. Essa citação é muito poderosa porque sugere uma virada de jogo completa na dinâmica de poder. Aquele que antes era o alvo da opressão passa a ser uma fonte de medo para a força opressora. Portanto, a transformação é total. A pessoa deixa de ter uma postura defensiva, de vítima de um ataque, para ter uma postura ofensiva, onde as próprias ações se tornam uma arma que reverte a situação. O resultado final é encapsulado nesta frase: o novo status não é apenas de sobrevivente ou de alguém que voltou ao normal, mas de mais do que vencedores, indicando uma posição de superioridade e triunfo.
E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta central que resume a lógica do texto. A questão fundamental deixa de ser como uma pessoa se sente e passa a ser para onde o olhar está direcionado. Uma questão que reenquadra toda a experiência da tristeza como uma questão de foco e de escolha.